Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai tentar entender uma parte da geografia do Nordeste que fala lá sobre o Nordeste no contexto nacional. Vem para cá! O tema da nossa aula de hoje, pessoal, do Banco do Nordeste, do nosso BNB, fala lá sobre o Nordeste no contexto nacional. Então a gente precisa tentar entender, a importância política, econômica e sociocultural do nosso Nordeste. Primeiro, eu quero te lembrar lá que o Nordeste passa por uma ampla transformação socioeconômica. Primeiro, a gente já sabe que historicamente o Nordeste brasileiro desenvolveu fundamentalmente as chamadas atividades primárias: agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, voltadas, de um lado, ou para a exportação, que era o setor primário exportador, como, por exemplo, a cana-de-açúcar e o cacau, ou ainda para a produção basicamente de subsistência, que é a pequena agricultura e também a pequena pecuária, notadamente no semiárido, na área aí de caprinos. Bom, a gente sabe também que, historicamente, o Nordeste brasileiro perdeu a primazia do desenvolvimento nacional quando nós tivemos um deslocamento do eixo econômico do Nordeste açucareiro para a região das Minas Gerais do Império. Depois disso, o ciclo do café consolida o processo de desenvolvimento capitaneado pela região centro-sul do Brasil, em detrimento das outras macro-regiões e, de maneira muito especial, do nosso Nordeste. O atendimento das necessidades nordestinas, elas só começarão a entrar na pauta da política nacional quando nós tenhamos lá a segunda metade do século XX, com a constituição lá da SUDENE, da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, e a partir daí, a partir de 1952, do próprio Banco do Nordeste. Mas a gente sabe que o desenvolvimento contemporâneo do Nordeste brasileiro começa a acontecer em larga escala a partir da década de 1990, quando nós acompanhamos aqui, o Brasil passa por uma desconcentração espacial das atividades econômicas. Essas atividades econômicas têm se deslocado lá, em grande parte, para o Nordeste brasileiro. E nós citamos lá, atividades petroquímicas e de química fina, sobretudo lá, na área de produção de Camaçari, na Bahia, no polo petroquímico de Camaçari, na Bahia. Nós temos um polo de desenvolvimento de atividade automotiva, com a nova fábrica da Jack Motors, mas também de outras empresas no Nordeste brasileiro. Nós temos atividades ligadas ao setor de tecnologia, como o Tecnopolo de Campina Grande, na Paraíba, mas ao mesmo tempo, o Porto Digital em Pernambuco. Nós temos o desenvolvimento do Porto de Suape, o desenvolvimento de uma nova agricultura irrigada de frutas tropicais na área do semiárido nordestino e também de produção de vinho e de vinícolas. Nós temos a volta do setor algodoeiro na parte do agreste brasileiro. Nós temos o desenvolvimento da Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, com soja, milho, algodão, feijão e arroz. E, portanto, nós temos uma mudança gigantesca da característica econômica da região nordeste do Brasil. Essa região tem se beneficiado também, ao longo dos últimos anos, com uma redução da pobreza extrema e da miséria, fortemente relacionados lá a uma política redistributiva de renda com uma estabilidade macroeconômica. Então eu estabilizo o nível de inflação, estamos buscando o crescimento econômico e, ao mesmo tempo, as políticas como Bolsa Família ou como o programa Luz para Todos, que leva a iluminação ao campo, o financiamento estudantil e o ProUni para o aluno urbano e rural, permitindo, portanto, mobilidade social. É sobre isso que a aula de hoje versa, tentar entender a importância do Nordeste no cenário nacional. Então vem para cá. Bom, pessoal,
A primeira questão é a gente tentar entender, né, o desenvolvimento econômico do Brasil e do Nordeste entre os dois grandes centros demográficos, né, do ano de 2000 e do ano de 2010. Observe que aqui nós temos lá o crescimento do PIB brasileiro e depois do PIB do Nordeste. Observe lá que, com a exceção, né, do ano de 2003 e também parcialmente entre os anos, né, de 2004, 2007 e 2010, via de regra, nós temos um crescimento do Nordeste do Brasil, representado também pela linha vermelha, que é maior do que o crescimento da média nacional, o que mostra de maneira muito clara que o Nordeste passa a ter, entre o ano de 2000 até o presente momento, embora essa análise tenha sido feita até 2010, entre os dois censos, né, um processo de rápida expansão do produto interno bruto do Nordeste brasileiro, quando comparado à média nacional. Isso revela a dinamicidade das atividades econômicas do Nordeste. Por um outro lado, a gente tem acompanhado ao longo das nossas aulas que, segundo o BNDES, nós temos uma série de novas atividades se desenvolvendo pelo Nordeste brasileiro, ligada, por exemplo, à termoelétrica ou ainda à hidroelétrica, à planta de geração de energia eólica. Lembrando que essas duas matrizes aqui são matrizes renováveis, portanto, matrizes mais limpas e ecologicamente mais sustentáveis. Nós temos o desenvolvimento lá de refinaria na região, de estaleiro e de petroquímica. Uma grande parte dessas atividades focadas lá exatamente na produção e beneficiamento de petróleo. Lembrando que a região Nordeste é a segunda maior produtora nacional. Nós temos o estabelecimento de siderurgia e de indústria de celulose, e nós temos a indústria automotiva e a de petroquímica. Portanto, atividades que, em tese, não fizeram parte da história, né, do Nordeste até um passado relativamente recente, mostrando a constante importância econômica do Nordeste brasileiro. O Nordeste também tem importantes projetos de infraestrutura econômica. Vamos lembrar, nós temos lá o processo de modernização do porto de Itaqui, no Maranhão. Nós temos aqui o porto de Pecém. Por um outro lado, né, nós temos o porto de Suape, com o terminal Tegram, o próprio porto de Maceió. Temos a constituição, né, da ferrovia ligando Salvador a Belo Horizonte e da Salvador-Recife, uma nova ferrovia dinamizando a região. Portanto, nós temos aí a expansão da Transnordestina e, portanto, uma série de atividades, como a hidrovia, por exemplo, do São Francisco, a ferrovia Salgueiro-Juazeiro, que vai dinamizar seguramente a atividade do Agreste, da Zona da Mata e parte do Sertão. Há um dinamismo novo no Nordeste brasileiro daquelas atividades de base de menor porte, né? O Nordeste tem constituído o que nós chamamos de APL. O que é o APL? É o Arranjo Produtivo Local, onde nós temos lá o Plano Nacional regionalizado no nosso país, e para a região Nordeste nós vamos analisar quais são as vocações daquela localidade. Se é para a área de comércio, por exemplo, como a Feira de Caruaru,
se é para a área de serviço, se é o turismo, se é o ecoturismo, resort, se é a produção industrial, petroquímica, enfim, produção agropecuária, para o desenvolvimento de novas atividades dentro da região Nordeste. O APL, o Arranjo Produtivo Local, em consonância com a vocação da localidade, tem criado novas atividades econômicas. Vejamos. O Centro de Moda em Caruaru, a agricultura orgânica e o Polo, de Economia Criativa do Porto Mídia, no Recife, são exemplos. Há um dinamismo das bases produtivas de pequeno porte, 1 milhão para micro e pequenas empresas, sendo 14% do total nacional, um avanço para a agropecuária de base familiar, inclusive parte dela com a agroecologia, a consolidação das APLs, o Arranjo Produtivo Local, em áreas como semiárido, com a produção e beneficiamento do mel, confecções, gesso, ovino-caprino-cultura, etc., e a ampliação da economia criativa com os polos de tecnologia da informação e da comunicação. Por outro lado, há também um avanço na oferta de ensino superior, sobretudo lá para cidades pequenas e médias do Nordeste. A gente sabe que o grande vetor de mobilidade social é a educação. Não é o único. Você pode imaginar, por exemplo, uma pessoa que tenha um grande talento para a área artística, para a área esportiva, etc., e que pode alcançar um nível de mobilidade social e de renda que muitas vezes as pessoas que têm um nível de escolarização maior não conseguem. Esse professor que vos fala nunca ganhará o que o Neymar ganha como jogador de futebol. Não obstante esse fato, a gente sabe que a distribuição de talentos ela ocorre de maneira profundamente assimétrica entre o conjunto da população. Para uma população mais pauperizada, a grande fonte de mobilidade social é a educação. E o dado positivo do Nordeste é que nós temos aumentado a escolarização média da população e aumentamos agora também o número de estudantes universitários, o que significa de maneira muito clara que o Nordeste avança a passos largos para permitir, com maior escolarização, a possibilidade também de aumento de renda e de aumento de produtividade da economia local. Confere. Avanço na oferta de ensino superior em ambiente de dinamismo de cidade média. Observe lá que o Nordeste sai do ano de 2000 com 473.802 pessoas que frequentavam o nível superior a nível de graduação. Em 2010 já era 1.307.230, portanto um aumento de 175,9%. Quando nós consideramos isoladamente o semiárido, de 115 mil estudantes para 388 mil, resultado um incremento em uma década de 237,5%. E, portanto, novas atividades econômicas e mais qualificação da força de trabalho na área do Nordeste brasileiro. Há um avanço no quadro social. Quando nós pensamos no quadro social, pessoal, a gente está relacionando muito, por exemplo, ao acesso e à qualidade à saúde, à alimentação, à educação, ao saneamento básico, à segurança pública, à mobilidade urbana, à segurança pública, possibilidade de acesso ao aparelho cultural, a formas de manifestação da cultura e por aí vai. Quando nós olhamos todos os indicadores do Nordeste brasileiro, em todas as sub-regiões, todos esses indicadores melhoraram ao longo dos últimos anos, mostrando que as políticas redistributivas de renda, a geração de emprego e renda pelo deslocamento de atividade econômica para o Nordeste, vem contribuindo e muito para a melhoria do quadro social. Então, observe.
Temos observado melhoria nos níveis de renda da população, com crescimento acima da média nacional, significativa redução da pobreza absoluta, inclusive no meio rural, com impacto positivo do aumento do real do salário mínimo e das políticas sociais. Há uma melhoria dos indicadores sociais, em especial o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, e a redução da mortalidade infantil, a elevação da esperança média de vida e a média de escolaridade da população. Por um outro lado, alguns desafios também se colocam, né? O Nordeste precisa lá diversificar e ampliar a base produtiva, o que significa consolidar as transformações econômicas recentes, ampliar e redefinir a inserção externa da região Nordeste, fortalecer o sistema de ciência, tecnologia e inovação, ampliar a melhoria da infraestrutura econômica e a macrologística, portanto, portos, aeroportos, estradas, armazéns, ferrovias, e a ampliação dos avanços sociais, como a priorização da educação de qualidade, avanço no mercado de trabalho com a formalização e a melhoria nas condições de vida com redução da pobreza e da desigualdade. Sendo assim, nós temos um novo modelo de infraestrutura para o Nordeste em curso, né? Então nós temos aqui, por um lado, uma primeira estrutura, que é a estrutura, né, número 12, que é lá ligando, né, a Sailândia até Vila do Conde. Nós temos a de número 8. A de número 8 é a ligação Salvador-Recife. Podemos pensar na de número 7, que é a Belo Horizonte-Salvador. Ainda dentro dessa área, nós podemos pensar lá um conjunto de ferrovias que podem e devem se expandir ao longo dessa região, ao longo dos últimos anos, né? Por um lado, lá a Transnordestina é uma, sem dúvida alguma, das mais importantes. O Nordeste apresenta também, pessoal, um imenso potencial para a energia renovável, sobretudo a energia solar e a eólica. Na eólica, nós já temos lá um parque eólico do Nordeste gerando energia. E nós temos um parque solar que deve ser inaugurado nos próximos 2 anos. Mas a região também é rica na produção de biomassa, cana-de-açúcar para a geração de etanol, mamona, amendoim, palma, dendê e soja, sobretudo a região de Matopiba, que contribui para a produção de biodiesel que é adicionado ao diesel brasileiro. E, portanto, uma das saídas, né, do subdesenvolvimento nordestino passa também pela escolha de fontes energéticas mais renováveis e limpas que podem ser geradas em larga escala nessa macro-região. Confere aqui. Então eu tenho lá, por exemplo, a velocidade média anual do vento a 50 metros de altura. Observe que a maior parte da concentração do potencial eólico, vamos botar aqui um asterisco, né? Do potencial eólico se encontra exatamente no Nordeste brasileiro. Quando eu olho para o mapa potencial de energia solar, de novo, uma parte significativa está exatamente aqui na região Nordeste. E, portanto, o Brasil deve, nos próximos anos, ao diversificar parte da sua matriz energética, começar a concentrar investimentos no Nordeste brasileiro. E isso tem o condão de aumentar a capacidade de geração de energia do nosso país e de mudar parte, né, da estrutura econômica, gerando emprego e renda no Nordeste brasileiro. Bom, pessoal, com isso então em mente, né, a gente sabe que o Nordeste brasileiro
se insere no século XXI a partir de uma dinâmica econômica e social muito diferenciada daquilo que ela tinha, pelo menos lá até a década de 1970, início da década de 80. O Nordeste hoje ganha protagonismo no cenário nacional, inclusive pelas suas lideranças políticas e, por um outro lado, pela grande presença de concentração de população, sobretudo na zona da mata. E, portanto, é uma área populosa que tem uma importância política clara para o nosso país, além das questões socioeconômicas que nós acabamos de citar. Portanto, a inserção ela se dá de maneira menos dependente, de maneira mais autônoma, mais altiva, tendo a capacidade aí efetivamente de melhorar a qualidade de vida da população. Legal? Bom, pessoal, eu encerro essa aula por aqui, mas não sem antes desejar para você um fortíssimo abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá!